Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar a respeito da HBO Max e de um assunto que tem dado muito o que falar aí nos últimos dias, mas eu não acho que seja um assunto tão grande assim quanto muitas pessoas estão falando. Então, vamos lá! Então, começando, só explicando pra vocês o que aconteceu, nesses últimos dias, que levou muitas pessoas a criticarem a HBO Max, a criticarem o serviço de streaming, o filme Aves de Rapina e a sua emancipação fantabulosa, que é o filme conhecido como o filme da Arlequina, que é um filme da DC, obviamente, pertence à Warner. O filme chegou com sua versão censurada ao HBO Max, então eles colocaram lá dentro do HBO Max uma versão com censura, onde algumas cenas tinham sido modificadas, Tinha uma cena que a Arlequina tava mostrando o dedo do meio, eles trocaram por uma cena onde ela tá fazendo paz e amor, algumas mudanças desse tipo, coisas que não são, digamos assim, tão relevantes pro filme, mas que deixaram muitas pessoas nervosas porque estavam vendo como uma atitude completamente contra a liberdade de expressão ali dentro da HBO Max, que eles estavam indo contra a opinião do criador, que eles estavam modificando o produto final, e essa versão seria considerada uma versão censurada do filme, o que de fato aconteceu. Obviamente eles estavam tentando adaptar a censura do filme para uma idade um pouco menor. E o filme original, foi lançado para maiores de 16 anos, então era um filme com conteúdo mais adulto, e eles acabaram trocando, para um filme com uma versão um pouquinho mais leve. E pelo que eu entendi da situação, em um primeiro momento, no dia 26, a HBO Max falou, de certa forma, que eles estavam modificando o filme para que o filme conseguisse atingir todas as idades dentro da plataforma, só que algum tempo depois eles mudaram um pouco o discurso, falando que não, que tinha sido um erro e que eles estariam tirando o filme, de dentro da HBO Max e colocando a versão original novamente ali dentro da plataforma. E eu acho que eles fizeram sim de forma intencional, eu não acho que tenha sido um erro, como eles falaram depois, como eu vou mostrar aqui pra vocês num vídeo, porque eles colocaram um aviso antes do filme começar, porque a desculpa oficial da HBO Max é que eles mandariam o filme para redes, de televisão a cabo e etc, o que é normal de acontecer. Por exemplo, os filmes vão para TNT, a TNT não coloca filmes, com esse tipo de coisa, então eles mandam uma versão censurada, Assim como acontece para filmes americanos que vão lá para a China, normalmente existem versões censuradas de praticamente todos os filmes que saem por aí. Então a versão, da HBO Max hoje é que eles mandaram a versão errada para dentro do serviço de streaming. Como eu disse, eu não acho que isso aconteceu, porque tem um aviso, coisa que não acontece se o filme for para uma TNT, por exemplo, eles não colocam esse aviso. Eu, pelo menos, nunca vi um aviso de que essa versão foi modificada. Aqui, como vocês podem ver, o aviso que estava aparecendo era o seguinte: This film has been modified as follows from its original version. It has been added for content. Então eles estão falando que essa versão foi modificada da sua versão original, coisa que não acontece na televisão aberta, na televisão a cabo, eles não mostram essa mensagem, então eu acredito que tenha sido intencional, eles realmente iam trocar a versão para maiores da Arlequina para uma versão um pouquinho mais censurada. Não foram grandes modificações, mas foram modificações o suficiente para deixarem os fãs completamente irados. E pessoal, só queria lembrar vocês que hoje está acontecendo a Cyber Monday. Caso vocês não saibam, lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil agora, acontece na segunda-feira, depois do Dia de Ação de Graças e consequentemente depois da Black Friday, acontece a Cyber Monday, que é mais focada em produtos de tecnologia, em computadores, mouse, microfone, etc. Então tá acontecendo a Cyber Monday lá na Amazon. Eu vou deixar o link aqui abaixo de algumas promoções sensacionais que vocês podem encontrar por lá. Eu comprei muitas coisas na Black Friday e eu comprei já 2 itens na Cyber Monday que entraram em promoções que ainda não estavam disponíveis, então vale muito a pena. Se vocês não conhecem, se vocês não entraram lá ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui, no Twitter, fãs destacaram algumas das mudanças realizadas, confira abaixo 2 exemplos. Aqui, ela mostrando o dedo do meio e aqui do lado ela fazendo paz e amor. Não acho que foi uma mudança tão grande assim no filme. E aqui mais uma, I shaved my ball for this, e aqui eles simplesmente riscaram uma palavra, eles nem se deram ao trabalho de colocar outra palavra no lugar, coisa que eles fizeram aqui, eles simplesmente duplicaram o dedo dela, exatamente o mesmo dedo, tem os mesmos anéis aqui, exatamente na mesma posição. Então foi uma edição bem mal feita mesmo, nas 2 imagens aqui. E aqui eles continuam dizendo, que procurado pelo site Omelete, a assessoria de imprensa da HBO Max Brasil confirmou as alterações e explicou que elas aconteceram para que a produção esteja compatível a todas as idades
dentro da plataforma, eventualmente isso ocorrerá com outros títulos. Então, a primeira resposta que eles deram é que isso aconteceria com outros títulos e que foi completamente intencional com a Arlequina. Só que no dia seguinte, ou seja, no dia 27, eles mudaram totalmente o discurso. Aqui, como vocês podem ver, ó, HBO Max mistakenly uploads censored version of Birds of Prey. HBO Max lançou de forma errônea, né, uma versão censurada de Birds of Prey, e a Johanna Fuentes, né, que trabalha para Warner Media, falou aqui, né, ó, we have a version of the film that airs. Aqui ele está falando, aqui ela está justificando, né, que essa é a versão que eles passam em canais de broadcast cable, né, ou seja, em canais de televisão a cabo, e a versão sem edição para streaming, which has been up for a year, que está no ar, né, há mais de um ano, e que isso foi um erro que aconteceu. Então eles mudaram completamente a narrativa do dia 26 para o dia 27. E aqui eles colocaram, inclusive, ó, a HBO Max Help continuou trabalhando com essa narrativa, né, falando que o time está trabalhando para restaurar a versão original sem edição e etc., o que não faz muito sentido, né, considerando que eles próprios já tinham admitido que era uma coisa que ia acontecer, inclusive com outros filmes, que tinha sido intencional no Aves de Rapina e que eles iam repetir isso com outros filmes. Tudo bem que quem falou isso foi aqui no Brasil, né, eles justificaram para o site Omelete e tal, então não dá para saber exatamente se isso foi uma ordem que veio lá dos Estados Unidos ou se a HBO Max Brasil que acabou atropelando ali e falou bobagem, mas eu acredito, pela mensagem que aparece no começo, não tem como eles negarem que foi intencional sim, né, a inclusão desse filme no serviço de streaming, só que como a receptividade foi tão negativa, talvez eles tenham lançado pro filme Aves de Rapina, achando que era um filme que não fez tanto sucesso assim, que nem muitas pessoas iam assistir, que não ia dar esse bafafá todo, só que a receptividade, como sempre, explodiu no Twitter, né? Muitas pessoas começaram a postar a respeito disso, eu mesmo vi no Twitter, fiquei curioso pra saber, pô, por que Aves de Rapina tá bombando no Twitter? Cliquei e eles estavam falando a respeito dessas mudanças, então eu acho que foi completamente intencional, só que eles viram que a receptividade foi muito mais negativa do que eles esperavam, eles simplesmente falaram, bom gente, vamos deixar esse plano de lado porque não foi bem recebido. Mas falar que foi um erro do estagiário, na minha opinião, não foi. Mas a gente não pode esquecer, né, que se trata do serviço de streaming que colocou sem querer, como vocês podem ver, só para relembrar vocês, né, lá no mês de março, no dia 18, HBO Max exibe sem querer Snyder Cut de Liga da Justiça no lugar de Tom e Jerry. Então, a gente sabe, né, que eles podem fazer erros grosseiros ali nos bastidores. Eu, particularmente, não acredito que foi isso que aconteceu, principalmente por causa do aviso que aparece antes, e eles demoraram, né, para corrigir, e inclusive a gente tem fontes oficiais dizendo que não, que isso é normal, que isso vai acontecer, inclusive com outros filmes. E só explicando pra vocês que estão falando em censura, que estão falando mal pra caramba aí da HBO Max, seja um erro ou não, isso é algo que acontece sim com frequência na televisão, então a HBO Max nada mais estava querendo fazer do que pegar uma coisa que já funciona na televisão há muito tempo e passar para o serviço de streaming, que são essas versões censuradas, né? Porque isso já acontece há muito tempo, mesmo que muitas pessoas não saibam. Muitas vezes um filme que passa na Globo, por exemplo, é editado, tem vários pedaços faltando, e muitas pessoas não ligam pra isso, a própria Globo não anuncia isso, né, que eles estão mostrando uma versão editada do filme original, então isso é uma coisa que já acontece, não é legal que eles tragam isso para os serviços de streaming, mas muitas pessoas estão falando como se fosse uma novidade, como se fosse uma coisa que só a Warner fez, né, como se fosse um grande absurdo, sendo que é algo que já acontece de forma corriqueira dentro de Hollywood. E aqui, inclusive, como o próprio Omelete notou, né, que é uma coisa curiosa considerando as mudanças que eles fizeram, uma das cenas mais gráficas de Aves de Rapina, em que a Arlequina quebra as duas pernas de um capanga do Máscara Negra, interpretado pelo Ewan McGregor, teve apenas os palavrões removidos, mas manteve a aflitiva fratura imposta pela palhaça. Então é curioso, né, que eles decidiram fazer uma versão censurada, mas eles escolheram somente os palavrões, somente o dedo do meio, somente as coisas mais infantis, né, que acontecem no filme, e deixaram a ultraviolência, vamos dizer assim, que eles mostraram pelo fato de ser um filme para maiores de 16. Então pessoal, é isso, como eu disse no início do vídeo, muitas pessoas pediram para eu fazer um vídeo a respeito desse assunto, eu tô trazendo o vídeo aqui, eu tive um final de semana caótico e mesmo assim eu trouxe 3 vídeos diferentes aqui para vocês, nos 2 canais que eu tenho, então eu decidi trazer na segunda-feira, né, abordando esse assunto que eu não achei que fosse um assunto tão urgente assim, até mesmo porque ele já foi solucionado dentro da HBO Max,
E como eu disse, é uma coisa que acontece de forma corriqueira, seja na Globo, seja na TNT, seja em algum canal de filmes. Isso é comum de acontecer, seja em outros países, né? Quando um filme vai para outro país, muitas vezes sofre algum tipo de censura. Então não é algo tão novo assim. Eu não concordo com a HBO Max incluir isso dentro da plataforma de streaming. Eles têm que deixar a versão original, mas eu entendo a confusão, eu entendo o que a Warner estava tentando fazer. E é ótimo que os fãs já foram bem radicais na resposta e a Warner parece que aceitou que não foi uma boa ideia, enfiou o rabinho entre as pernas e mudou completamente o discurso, né? Do dia 26 eles foram de sim, isso é uma mudança que vai acontecer, inclusive em outros filmes, pro dia seguinte, não, foi um erro, o estagiário adicionou de forma errada, então a gente já excluiu, a gente já colocou a versão nova, então a gente vê que eles mudaram completamente de opinião de um dia pro outro, o que eu acho que mostra que eles estavam errados de terem feito isso no primeiro lugar. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje. E só lembrando que eu falei no início do vídeo, hoje tá acontecendo a Cyber Monday lá na Amazon, tem muitos produtos em promoção, então se vocês quiserem eu vou deixar os links aqui abaixo. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!